Olá, olá, senhores. É mais um vídeo para a série A Ciência Espiritual da Criação 35. Ainda é sobre o quarto plano da vida. Nós vamos estudar a dimensão em que o primeiro elemento é o aquático. Aí nós vamos ter o aquático eólico, aquático cristalino, etc. Então, vamos. Não, vou chegar para cá que assim, hoje eu estou com mais espaço aqui. Aqui vai ficar mais claro para eu ler, né? Então, estou fazendo direta, viu? Bom, então, vamos lá. Primeira dimensão dual aquática eólica destina-se a acolher seres elementais aquáticos, mas cuja natureza criativa também se mostra ordenadora. Eles têm no elemento eólico suprimento inesgotável da essência ordenadora, a qual absorvem e irradiam em suas vibrações, ordenando as faculdades criativas de seus semelhantes, cuja criatividade esteja desordenada ou indefinida. Essas vibrações envolvem os seres e despertam em seu íntimo sentimentos de respeito à vida, assim como abrem faculdades mentais relacionadas com a criatividade. Eu noto interessante que cada vez mais vai diminuindo os interessados. Ficam sem entender que as pessoas que desistem porque acham isso um pouquinho chato, talvez, né? Porque parece repetitivo. Fico sem saber que na criação os seres endireitam os seres que estão sendo criados. Porque o quarto plano ele é dual. Ele tem várias outras qualidades. Então, conforme a qualidade de cada elemento que já foi criado no primeiro, segundo, terceiro plano, passou por esses estágios e já está no quarto plano. E nesse quarto plano é separado, né? É separado aqueles que têm, por exemplo, no telúrico, que ele era a dimensão atelúrica, e nessa dimensão tem várias subdivisões de dimensões. Ele era telúrico vegetal, telúrico aquático. Acontece aqui também. Esta outra dimensão do quarto plano é o primeiro elemento, porque eles vieram do terceiro plano, que foram irradiados com um determinado elemento. E aqui, quem tiver o elemento aquático, mas que também for eólico, são dois, né? Aquático e eólico, vai ser se ele, por exemplo, se a parte da criatividade estivesse não muito legal, meio apagadinha, eles providenciam. Se estiver desordenada, os elementos desse ser, desse futuro ser, ele endireita. Então, estou explicando de outra maneira, porque às vezes a pessoa não se adapta a uma certa maneira
que se explica, então é preciso explicar de outra, né? Então, essa dimensão que eu acabei de ler, ela é regida pelo divino trono. Todos os tronos são divinos. É que eu não digo para ficar, para o vídeo não ficar muito grande. Então, eu às vezes não digo certas palavras. É o trono, né? É o orixá, ou orixá, como quiser, ou divindade. Essa dimensão elemental dual é regida pelo trono da geração e da ordenação, que é duplo, né? Ou trono, ou, se não quiser dizer dessa maneira, pode dizer trono aquático eólico, mas conhecido, aqui ao nível da Terra, aqui na Terra, nessa dimensão, como Iemanjá do ar ou da geração e da ordenação. Quando tiver água no meio, é Iemanjá, tem Oxum, tem uma outra que é das águas, dependendo, né, dos elementos. Segunda dimensão, dual, aquático, cristalina. Ela abriga os seres elementais cuja natureza geradora também mostra-se congregadora ou religiosa. Esses elementos geradores têm no elemento cristalino o suprimento inesgotável da essência da fé, a qual absorvem, irradiam em suas vibrações geradoras que envolvem os seres e despertam neles suas faculdades religiosas, assim como geram sentimentos de fé. E o trono aí dessa dimensão é o aquático cristalino ou o trono da geração da fé, que aqui na Terra é conhecido como Iemanjá cristalina ou da fé. Bom, nós vemos muitos vídeos dizendo que quem colocou a religião aqui foram os reptilianos, draconianos e reptilianos. A raça reptiliana é diferente da draconiana. Os draconianos têm poder sobre os reptilianos. Muito bem. Ora, mas quando a gente estuda essa Gênese sagrada, a gente vê que não é bem assim. Porque existe os tronos, ou orixás, ou divindades, da religião, da fé, como da justiça, do conhecimento. Bom, porque a fé, ela é abrangente a tudo, não é só na religião. Mas aqui, nesta dimensão que eu acabei de falar, é referente à fé. Desculpa, é referente à religiosidade. Mas a fé, ela pode estar presente quando você diz assim: ah, eu tenho fé que meu filho vai passar no Enem, né, no antigo vestibular. Eu tenho fé que meu marido fique curado. Só que essa pessoa, que ela foi irradiada na fé, foi irradiada numa outra dimensão referente ao aquático, né? Aqui no caso. Ela foi irradiada no início lá, vamos dizer, primeiro, segundo, terceiro. Então, o terceiro plano. Então, ela recebeu um certo elemento. E naquela passagem, né, naquela passagem para o quarto plano, ela é imantada, cada um dos seres é imantado por uma determinada, vamos dizer, coisa, né, para não dar confusão. Então, a pessoa pode ser imantada para ter a fé religiosa, para ter a fé
como eu falei anteriormente, da cura, de um tio, por exemplo, arrumar um bom emprego. Eu tenho fé que ele vai arrumar um bom emprego. Eu tenho fé, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar aquilo que eu quero, certo? Para que vocês não pensem que é só na religiosidade que existe a fé, tá? Você pode ser irradiado pela fé, mas vai ser atraído por alguma coisa, dependendo da outra irradiação que você teve. Bom, então vamos à terceira dimensão. É a terceira dimensão elemental, dual, aquático, vegetal. Elemental porque ela já trouxe o elemento do terceiro plano, né? Aquático, e ela trouxe a parte aquática também, e aqui no caso vegetal. Esta dimensão, ela acolhe os seres elementais cuja natureza criativa também se mostra especulativa. Tem a ver com conhecimento, querer saber. Esses elementais criativos têm no elemento vegetal suprimento inesgotável da essência que expande o raciocínio, a qual absorvem e elevam sua criatividade ao máximo, tornando-se verdadeiros gênios da criatividade. Ela é regida pelo trono aquático vegetal ou trono gerador do raciocínio, conhecido na Terra como Iemanjá vegetal ou Iemanjá do conhecimento. Então, esse conhecimento, ela pode se dedicar ao conhecimento religioso ou espiritual, ou evangélico, a Bíblia, esoterismo, pode se dedicar ao conhecimento de uma certa profissão. Ela quer ter conhecimento sobre uma certa profissão, por exemplo. Quer ser engenheiro. Mas qual tipo de engenheiro? Civil, de construção ou de informática, para fazer computador, inteligência artificial? Ou quer ter conhecimento de medicina? Então, essas pessoas que são irradiadas aqui pelo conhecimento, elas vão sentir vontade, né, de... Eu, por exemplo, por isso que eu desconfio que eu fui irradiada por esse elemento aqui vegetal, porque eu gosto de não só de saber as coisas espirituais, mas outras coisas. Eu sempre tenho até curiosidade de saber certas coisas. Não é nem para, vamos dizer, seguir eletrônica. Eu sempre tive curiosidade de ver, saber como é que é, mas não para seguir, né? Um outro exemplo, a pessoa pode querer ter conhecimento sobre plantas, mas não seguir, porque ela já escolheu a profissão dela, mas ela tem uma atração para conhecer as coisas. E nessa atração, ou curiosidade, não sei, ela pode até mudar de profissão e seguir outra, né? Mas quando está determinado, quando você reencarna, você não nasceu, não está nascendo a primeira vez, está reencarnando. E você pode ter escolhido vir com alguma profissão ou ser obrigado a vir com uma determinada profissão. Por exemplo, uma pessoa que esquartejou outra, ela pode vir como um médico, cirurgião,
ortopédico, né? De coluna, esses médicos que têm os problemas, mas são cirurgiões. Outro exemplo. Você pode ter desprezado uma pessoa que estava doente, não quis tratar dela. Aí você é obrigado a vir como um enfermeiro e vai ter que cuidar de alguém. Então, a coisa é assim, aí aparece aquela oportunidade para você cuidar daquela pessoa, e você pode se negar novamente. Vai ficar estacionado, porque para a próxima você vem de novo. Até você entender que você vai ter que tratar daquela pessoa doente. Ou você pode vir ser a mãe de um deficiente, para obrigar você a cuidar, a aprender a cuidar das pessoas. Certo? Então, nós temos a reencarnação por escolha e a reencarnação que você é obrigado a vir. A vir. Se você, por exemplo, humilhou um negro, você desprezou, você humilhou, escarneceu, né? Como é que chama? Não tem outra alternativa, você vai ter que vir como negro. E vai nascer num país onde há preconceito, que é para você sofrer a mesma coisa que você fez com aquela outra pessoa. Que mais? Deixa eu ver outro exemplo. Maltratos de animais. Você vai ter que vir para ser um cuidador de animais. Aí é o caso, aquele outro caso que eu disse que vem como enfermeira. Você pode vir com essa obrigação de ter que cuidar de animais, mas você pode se negar, porque você ainda traz uma bagagem do que você fez na vida anterior, que você não suportava animais, maltratava, esfolava, dava pontapé, dava veneno, paulada, e você ainda pode vir com aquilo e você se negar. Então, quando você falecer, vai ter que tentar novamente vir para cuidar de animais. E às vezes pode acontecer nessa vida que você se negou a tratar de animais, o animal sente e pode te atacar. E você pode ser mordido por um cachorro ou até por um gato, né? O gato também fica bravo às vezes. Gato bravo, ele fica com a orelha baixa. Ele abaixa a orelha, é a hora que ele ataca. Então, pode acontecer muita coisa, ou você ser picado por uma cobra, qualquer coisa. Então, é assim. Bom, então, vamos à quarta. A quarta dimensão elemental dual, aquático, mineral. Vai para lá os seres cuja natureza geradora e criativa também se mostra agregadora e conceptiva. Esses seres elementais aquáticos têm no elemento mineral fonte inesgotável da essência agregadora, a qual absorvem e irradiam junto com suas vibrações geradoras da criatividade, envolvendo-os e despertando neles sentimentos agregadores da vida. Essa dimensão elemental dual é regida pelo divino trono da geração e da concepção, ou trono aquático mineral, conhecido em nível terra como Iemanjá do arco-íris ou Iemanjá do amor. Sentimentos agregadores de união. Quem foi irradiado pelo amor, ele gosta de estar sempre com pessoas, ele gosta de estar com a família reunida,
está sempre buscando, está sempre sendo gentil para a família, no local de trabalho também, gosta de reunir para aquelas festinhas de final de ano, né? Ou no aniversário de alguém, ele vai lembrar, oh, amanhã é o aniversário de alguém, vamos fazer aqui uma comemoração para o fulano. Então, são pessoas que gostam de agregar, gostam também de animais, são muito amorosos, são capazes de beijar o animal, coisa que eu não faço porque eles se lambem, eles se deitam em qualquer lugar. Eu, sinceramente, não faço isso, porque posso pegar alguma doença, porque já tem acontecido. Ainda vi na internet uma mulher que ficou cega, porque o bichinho estava com uma doença, e ela foi beijar o bichinho, e o contato com o focinhozinho dele, assim, ela ficou cega, pegou a doença do bichinho. Então tem que ter cuidado, né? Pegar no colinho e tal, mas que não. É, lavar as mãos depois, antes de pegar na comida, etc, etc. Então, são pessoas muito amorosas, muito. Elas são capazes disso. Elas gostam que o bichinho durma na cama com eles, tanto o cachorro como o gato. E outros animais que aí, em outros países, criam. Por exemplo, tem gente que cria porco como se fosse um cachorro, né? Dentro de casa. Até cavalo dentro de casa. Boi. Se deitam com o boi, abraçam o boi. E aqueles bichinhos, os cabritinhos, cabritinhas, né? São muito engraçadinhos. Ficam dando pinotes, aí dão pinotes no sofá, em cima da cama, quando são filhotes, né? Até jacaré, tem gente que cria jacaré e faz festinha no jacaré. Então, são pessoas que têm muito amor e pessoas que se dedicaram a certos animais, ou a um animal só, e têm amor por aquele animal, né? Agora vamos para a telúrica. Dimensão elemental dual aquática, também telúrica. Essa dimensão destina-se a acolher os seres elementais aquáticos, que a natureza criativa também mostra-se evolutiva ou transmutadora do íntimo e de seus semelhantes. O elemento telúrico tem suprimento inesgotável da essência evolutiva. Absorvem, irradiam, com suas vibrações geradoras da criatividade com a qual envolvem e abrem em seus semelhantes faculdades voltadas para o crescimento interior ou evolução individual, a nossa evolução. A pessoa começa a desejar evoluir, né? A querer melhorar. Vou contar uma coisa pessoal, né? Que é para as pessoas entenderem. Por exemplo, quando eu tinha 21 anos, a família que me criou foi lá no lugar que a família de sangue estava lá. Bom, eu desculpa aí, tinha alergia. Porque aqui tá muito coisa nesses dias aí, tem uma poeirinha, sabe? De vez em quando eu sinto. O que eu vou falar? Peraí. Bem, normalmente tive a vida assim, não deixa cair as coisas no chão, vai descascar os legumes ali na pia, tudo direitinho, vai, vai guardar as coisas lá direitinho. Aí nós ficamos, guarda-roupa, tudo direitinho. Aí nós ficamos na casa desses parentes. Aí quando a pessoa que me criou foi tirar as coisas da mala e abrir a porta do armário, era um armário que chama armário embutido, que não é embutido, né? Mas é ali, tá ali as portas, é na parede, não. Ó, todo forrado de jornal. Nossa, a minha tia, não, não.
a roupa vai ficar na mala. Olha só. Bom, aí subi, estavam fazendo o almoço. Quando eu chego, não dava nem para pisar no chão da cozinha. Não me lembro que tipo de verdura era, mas estavam cortando a verdura, então a parte, né, da verdura que era aproveitada ficava lá na pia e o resto tudo aquele monte no chão, que a cozinha era pequena. Eu olhei para aquilo e disse, não, não é possível. Não tinha banheiro, mas tinha um local para a gente fazer diferente. Bom, tinha o vaso sanitário, mas não tinha assim banheiro com chuveiro, tinha que tomar banho de bacia. E, com o decorrer do tempo, notava-se que eram pessoas que, por não, vamos dizer, não ter a consciência expandida, vamos dizer assim, né? Mais moderno dizer, então não entendiam certas coisas. E a gente não estava se sentindo bem porque era muito desconforto. Eu pensei, mas que coisa. E naquela época a gente falava, ignorante, ignorante, que coisa. Depois assisti a pessoa dando uma surra de chinelo, mas era um chinelo que eles chamam chinelo de piolho, que é um chinelo molinho, que não machuca nada. Mas batia, 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 porque a filha tinha ido namorar um cara que eles não queriam. A porta estava aberta da rua, eu peguei, fechei a porta, era um escândalo, um escândalo. Eu já tinha os problemas das brigas, né, das surras do meu tio, daqui das pessoas que me criaram. Aí eu vou para lá ver o resto dos parentes, a mesma violência. Eu, sinceramente, eu rejeitei isso tudo, né? Fechei a porta. E ela batendo, batendo, eu falei alguma coisa, não bate, não sei o quê. Ela nem olhou para trás, ela percebeu que eu tinha fechado a porta, o que ela fez? Botou a mão assim e abriu a porta, que era para todo mundo ouvir o escândalo que ela estava fazendo com a filha, porque ela não queria que ela namorasse. E que algum tempo depois eu estava passeando na praça, porque todo mundo tinha ido à igreja, e na volta ficava todo mundo passeando, porque era lugar pequeno, passeando para mostrar o vestidinho e tal na praça. Quando eu olho atrás de uma árvore está o padrasto dela com uma espingarda, à espera de ver que ela ia, porque ela já tinha combinado com o rapaz. Eu aí corri e fui para ela avisar, olha, vai embora, ou então vai lá avisar o rapaz para não aparecer, olha lá, ele está lá, ó, está lá, quer dar um tiro nele. Não é só aqui no Brasil que acontecem essas coisas agora. É raro, essas coisas é muito raro acontecer lá, nesse lugar. Mas aconteceu. Em quase 5 anos que a gente esteve lá, nunca ouvi nada disso, só esse caso que da minha família. Bom, eu vi tanta ignorância que eu, quando voltei, eu não quis estudar mais. Por quê? Pelo meu problema de memória, eu não guardava nada, eu tinha dificuldade de passar de ano, e eu desisti. Não quis estudar mais nada. Aí depois eu pensei, fiquei pensando, não, peraí, eu não quero ser igual a minha família, não, lá, o que é isso? Eu quero estudar. Aí fui reprovada, né, pela pessoa que me criou, como eu tinha desistido dela, e ela já começou a debochar de mim e a criticar. Então eu fui fazer o que naquela época chamava supletivo. Como eu desisti de estudar, eu não tinha feito o científico completo. Então eu tive que fazer o supletivo para poder fazer o que chama hoje de Enem, né, o vestibular para fazer faculdade. Depois eu estava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí desisti de uma, da gratuita, que era a UERJ, e fiquei com a outra. A outra não é porque eu gostasse, é porque eu achei que eu ia precisar
daquela profissão para resolver um problema. E aí larguei a outra. A outra era de letras, porque eu queria escrever bem, porque eu, desde criança, escrevia versinho, escrevia histórias. Mas eu escrevia com muito erro, mas não gostei. Pessoal de literatura e pessoal disso e daquilo, muito vaidoso, se achavam macho. Eu nem não gostei disso. Não me senti bem no ambiente. Aí me botaram para estudar italiano, que eu passei, mas não tinha vaga em inglês. E como não tinha vaga em inglês, como eu tinha tirado nota boa, né, no exame, então eles me botaram lá na língua italiana, que a professora, muito antiga, método antigo arcaico, queria que decorasse. Eu não tenho memória, eu não conseguia decorar. Chegava lá, ficava olhando para a cara dela e tirava zero, porque eu não conseguia, né? Podia decorar uma ou duas palavras, mas o texto, decorar um texto italiano. O que a pessoa aprende para falar o texto italiano? Me diz. A gente vai aprender palavra por palavra, né? O significado, como em inglês, que a gente era muito arcaica. A mulher já deve ter morrido, porque isso já há muitos anos. Péssima professora, né? Aí eu saí. Mas aí um dia eu disse, poxa, eu não pagava a faculdade, a outra eu estou com tanta dificuldade de fazer, já não conseguia fazer todos os créditos, muita dificuldade de pagar a faculdade. Quando eu quis voltar, eu não sabia que tinha que renovar todo ano, perdi o direito de voltar para a faculdade, né? Bom, mas voltando ao que interessa. Então, eu quis melhorar, porque você fazendo uma faculdade, mesmo que não tenha a sorte de exercer a profissão, você alarga a mente, né? Você expande muito. Porque a gente é obrigada a mexer com o raciocínio. Você pega uma pessoa que tem o primário e você dá um evangelho, como aconteceu com uma pessoa da minha família, para ler, ela diz, eu quero mais isso não, uma Bíblia, né? Quero não. Eu não entendo nada disso. Aí tem que ter a pessoa para explicar, né? Então, eu não queria ser assim. Eu queria ser melhor do que meus parentes, né? Não queria ser ignorante, é isso. Foi bom, né? Ter feito a faculdade, porque, ó, hoje eu faço esse trabalho e eu tenho certeza que se eu tivesse só ficado com o secundário, naquela época chamava-se ginasial, porque agora é tudo emendado os anos, que eu agora não sei como é que é o negócio. Se eu tivesse só ficado com o ginasial, que é depois do primário, né? Veio o primário e veio o ginásio. Eu creio que eu não teria, assim, competência para explicar as coisas que eu explico. Porque até fazendo o estudo que eu havia feito dá um limite. Agora, fazer uma faculdade, a gente já amplia mais a mente, né? Já aí tem outra visão, tem outra. Enfim, é isso. Bom, acho que eu parei na quarta dimensão. Viu a minha memória? Ó, acho que parei na quarta dimensão elemental dual aquática mineral, né? Ou não? Não, acho que não. Viu como eu não guardo as coisas? Eu acho que eu parei na quinta, mas eu tinha ainda que ler mais aqui. Então, eu vou ler rapidamente a quinta, como eu não tenho certeza e não posso retroceder o vídeo. É a dimensão elemental dual aquática telúrica. Acho que eu li sim. Bom, então ela recebe os seres elementais aquáticos, cuja natureza criativa também mostra-se evolutiva ou transmutadora do íntimo de seus semelhantes. Então, eles têm aquele negócio do inesgotável, da essência, é evolutiva e absorve e irradia as suas vibrações geradoras da criatividade.
e envolvem e abrem nos semelhantes as faculdades voltadas, né, para o crescimento interior ou evolução individual. Tenho certeza agora que eu já tinha lido, né? Bom, ela é regida pelo trono da geração, da evolução ou trono aquático telúrico, conhecido aqui na Terra como Orixá Nanamburuque, ou Orixá aquático telúrico. Então, senhores, aqui termina as 33 dimensões duais do quarto plano da vida, regida por esses divinos tronos duais ou tronos bielementais, que são assistidos por outros tronos duais, aos quais não temos autorização para abrir seus mistérios ao plano material humano, ou mesmo comentá-los. Prestaram atenção? Além desses tronos, há outros que eles não têm autorização da espiritualidade para divulgar para a gente. Esses tronos duais estão presentes no ritual da Umbanda sagrada, pois suas hierarquias são gigantescas e fundamentais para a evolução planetária, já que os seres que regridem acabam retornando ao estágio dual da evolução no quarto plano da vida, onde são afixados em alguma faixa vibratória de uma dessas dimensões na qual só uma faculdade será trabalhada pelo ser, sempre visando seu benefício. Esses tronos duais são respeitadíssimos pelos seres encantados do quinto plano da vida, que iremos estudar, né? E temidos pelos seres naturais do sexto plano da vida, pois se um deles começar a atrair alguém aos seus domínios, ao quarto plano da vida, é porque esse alguém está falhando em algum sentido da vida. A primeira vivenciação dos seres elementais nas dimensões duais é sinal de evolução. Mas um retorno forçado a alguma delas é sinal de regressão. Logo, todos evitam e temem, e só vão até ela se for o serviço dos tronos encantados ou dos tronos naturais, ou se forem atraídos pelos seus regentes, sempre vigilantes sobre os seres que já estagiaram e evoluíram sob suas divinas irradiações duais. Afinal, dizem os tronos duais, 1 litro de água cristalina não purifica meio copo de água podre, mas uma gota de água podre suja e envenena 1 litro de água cristalina. Tá aí. E assim terminou o quarto plano da vida. Próximo vídeo, vamos estudar o quinto plano da vida, que é o plano que eles dizem o encantado, plano encantado. Deixa eu só marcar aqui o livro. Então, senhores, o que é que acontece na nossa evolução? Nós temos que ter conhecimento. Por exemplo, já temos o conhecimento que só o amor nos ajuda, né, a evoluir. Só o amor incondicional faz com que a gente vá para lugares melhores. Mas sem o conhecimento do amor, como é que a gente sabe evoluir? A gente já sabe, você tem que desenvolver o amor incondicional, a compaixão, a tolerância, a paciência, etc. A pessoa frequenta uma igreja católica, ela aprende a rezar Pai Nosso, Ave Maria, aquele negócio que eles usam, com aquelas contas, né, o rosário.
ficam sempre rezando, ficam, tá, boas pessoas, os frequentadores. Não falam dos padres, que para mim, padre não é boa pessoa, mas os frequentadores aprendem, tudo bem. Mas, evangélico, colocaram na cabeça que acreditar em Jesus Cristo, ele salva. Não entenderam, muitos não entenderam até hoje que ele veio ensinar o amor incondicional. Ele foi um professor, um avatar. Então você tem que seguir as regras do Criador, ou as regras que Jesus ensinou, que muitas foram omitidas, retiradas da Bíblia. Então, quando ele está com a mão no chakra do amor, no chakra do coração, nessas figuras católicas, já viram aquilo para chamar atenção? Tem que abrir o chakra do amor, tem que desenvolver o chakra do amor, o amor incondicional. Então, se a pessoa não estuda, não aprende, não quer ter conhecimento, como ela pode evoluir? Tem que estudar, tem que saber algo sobre espiritualidade. Aí a pessoa é boa, é católica, fica lá, aí morre e se vê viva. E aí? Fica desesperada. Ela se vê viva ali mesmo, onde tem um cachorro, porque ela não sobe, ela não tem conhecimento, ela nunca pensou que a vida continua do outro lado, então o magnetismo universal não vai nem puxar ela, né? Então ela fica ali. Aí ela fica catucando. Oh, eu estou viva, eu estou viva, eu estou aqui, né? Outro que tem a noção que a vida continua, mas foi péssimo, só fez M na vida, maltratou pessoas, egoísta, esse vai ser puxado, mas vai para o umbral, porque não evoluiu. Vai lá para a escuridão. E vai ser maltratado pelos coleguinhas que estão lá, né? Não pensa que fica lá se olhando para o outro. Os colegas, quando chega alguém, se for um umbral muito ruim, dependendo do grau de ruindade que essa pessoa foi, ela pode ir para um umbral onde é maltratada ou para um umbral que é chefiado pelos reptilianos da Ana Luz. Como parente meu estava lá, dentro de uma caverna acorrentado. E aí vai ter que trabalhar, né? Trabalhar para eles. Então, senão, eles fazem coisas horríveis, né? Não pense que depois que morre a pessoa não sente nada. Não é assim, né? Não é assim. Então é bom saber. Como eu já disse, saber sobre isso que eu estou nessa série é bom, mesmo que eu não entenda muito, vai ouvindo, que fica formatado e futuramente você vai entender melhor numa próxima vida. Porque esse estudo vai ter novamente numa outra dimensão. E aí, quando você não evolui, mas você está na faixa evolutiva de uma terceira dimensão igual a essa, eles vão te colocar depois numa dessas dimensões onde vai ter esse mesmo estudo. Pode ser até que tenha outras denominações, mas o estudo vai ser esse, das dimensões, dos tronos, etc. Mas como a linguagem vai ser outra, pode ter outra língua para substituir aqui essa língua aqui do Brasil, certo? Bom, fico por aqui. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo, que será o 5º plano da vida.